Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um guia especial. Dessa vez, o guia da famigerada saga do clone do Homem-Aranha. Afinal de contas, todos estavam aguardando. O programa deu um trabalho enorme. Vai ficar um caos isso aqui, vai ser um programa gigantesco, mas eu espero demais que você curta e que você aproveite aí para tirar algumas dúvidas a respeito do material. Tem outros programas aqui relacionados, já tem alguns programas sobre saga do clone que eu até te recomendo que assista, que eu dou uma pincelada interessante a respeito do material, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a publicação, como ela se deu nos Estados Unidos e no Brasil. Vai ser um programa enorme, mas vai ser divertido. Provavelmente haverá algum errinho aqui, alguma coisa ali. Não precisa tacar pedra, tá? Dentro de tanta informação, alguma coisa pode acontecer saindo errado dentro das pesquisas todas em vários sites. Mas o que importa é que ficou um programa bem legal, tá? A famigerada saga do clone do Homem-Aranha, na verdade, ela tem essa alcunha, né, de uma saga horrorosa, um negócio horrível e tudo mais, porque ela é muito maior e mais complexa do que qualquer evento, basicamente, que a gente conheça em qualquer molde, tá? Embora a gente tenha eventos que passem por várias revistas hoje em dia, e de maneira até corriqueira, né, e tudo mais, a saga do clone não foi pensada desse jeito. Ela era para ser um evento, sim, alguma coisa que ia durar alguns meses, e o problema é que ela durou anos. Teve trocas de editores, os editores originais, que começavam com, por exemplo, o J.M. DeMatteis, né, que é um cara muito conceituado, um cara muito grande no mundo dos quadrinhos. Chegou uma hora que ele falou, cara, não era nada disso que eu esperava, eu vou embora. Então tiveram trocas de escritores, editores, era um caos total e a quantidade de revistas foi aumentando e esse material foi se esticando muito além do necessário. Por isso, cara, acaba que ele ganhou uma má fama de ser uma saga horrível, principalmente porque existem várias escolhas editoriais questionáveis ao longo de tanto tempo e tantas revistas, tá? É um material imenso, gigantesco e absurdo. Então dificilmente isso se manteria tão bom assim o tempo inteiro. E chegou uma hora, cara, que ninguém mais sabia o que fazer com aquele material. As coisas iam e vinham, algumas escolhas realmente foram péssimas e no fim das contas eles tiveram algumas escolhas ainda piores para concluir tudo. Mas o que importa é, dentro de todo esse mega evento, a gente tem muita coisa legal que aconteceu, existem várias edições muito boas, tem um personagem muito bom que é o Ben Reilly, que é o Aranha Escarlate, a gente tem coisas legais sim no meio disso tudo. Não é um material todo para se jogar fora e afinal de contas, é o material mais falado do Homem-Aranha desde a morte da Gwen Stacy, cara. Então, e talvez seja o mais falado de todos. Você já ouviu em algum momento falar da saga do clone, pelo menos ouviu falar que a saga do clone é uma merda. Não tire conclusões sem ter lido o material, tá? Dê uma chance pro material, principalmente para a primeira fase, a fase que era a fase planejada mesmo, com a chegada do novo Homem-Aranha. Dê uma chance para esse material. A primeira edição, né, que na verdade vão vir duas edições da Panini, custando R$ 44,90, né, vem vir o volume 1 e 2. Dá uma chance para essa edição, pelo menos, e descubra ali o que é o material. Afinal de contas, a gente tem muitos roteiristas de altíssimo nível no material e tem muitos desenhistas, porra, espetaculares. As revistas não são tudo isso de ruim, não. Obviamente, em vários momentos, o negócio vai ficar assim, você fala, cara, mas é sério que isso tudo foi esse vilão? Ah, é sério que esse negócio foi resolvido desse jeito? Mas nada que a gente não encontre até hoje nas revistas mensais. Então, não é por aí, editor, ai meu Deus, a gente fala, realmente o negócio se esticou, mas não é tão péssimo assim não. E vamos lembrar, é uma saga, tá? É uma saga no sentido literal da palavra. É uma coleção de histórias que compõe 164 edições, incluindo 4 revistas mensais do Homem-Aranha. Sim, o Homem-Aranha naquele momento era uma loucura, ele tinha 4 revistas mensais. Isso é insano. Todas elas estavam contando a saga do clone. E aí foram entrando outros títulos como New Warriors, né, os Novos Guerreiros. Foi entrando minisséries, one-shots. Cara, era uma loucura. Eles queriam ganhar dinheiro o máximo possível. Era marketing. Vão fazer mais coisa em cima disso. E aí sim, virou um caos, tá? Mas vamos lá. Vamos começar a falar de saga do clone e como ela começou de verdade. Cara, porque começou muito antes do que dizem pra você. Na verdade, a saga do clone começa, de certa forma, em 1973, com a morte da Gwen Stacy. É porque é a partir desse ponto, tá, que tudo vai se desenrolar daqui pra frente. Então, vamos lá que eu tenho que usar a cola, afinal de contas é muita informação, muita data e muita revista.
tá? Tudo começa então em Amazing Spider-Man número 121 e 122, com a morte da lendária, fatídica, espetacular morte da Gwen Stacy e a morte do Norman Osborn, do Duende Verde original. Esses dois são os epicentros para começar todo o negócio que vai se desenrolar, tá? A gente tem roteiro do Gary Conway aqui, um nome fantástico, espetacular dentro do material do Homem-Aranha, um roteirista de altíssimo nível, fez essa coisa que realmente revolucionou o Homem-Aranha, revolucionou os quadrinhos do Homem-Aranha ainda mais, tá? Então a gente tem esse material de 73, foi publicado e republicado trocentas vezes no Brasil. Existe review desse material já no canal aqui, um review antigo, mas existe, tá? Então eu só vou te dizer as duas edições mais recentes dessa obra, que eu não preciso voltar tanto, afinal de contas a gente ainda não está falando propriamente da saga do clone. Então, esse material tem na edição definitiva do Homem-Aranha número 8, ali tem a morte da Gwen Stacy e a morte do Norman Osborn, do Duende Verde. E temos também na coleção Salvati Clássicos número 19. Essa edição tem review aqui no canal. E aí eu digo todas as outras vezes que o material foi publicado. Aqui tem uma review, uma sinopse toda direitinho. É um programa pensado para falar dessa edição, tá? Então, Salvati Clássicos 19, aqui é a morte da Gwen Stacy. Você não leu? Por favor, leia essa história que ela é espetacular e lendária demais, tá? Depois a gente vai para a saga do clone original, também do Gary Conway, que começou pouco tempo depois, tá? Vamos lá. Esse material é importante porque ele vai ser a matéria-prima, ele vai ser a fonte inspiradora da saga do clone dos anos 90, tá? Esse material foi publicado nas edições número 143 e a 150 de Amazing Spider-Man, tá? Só que a gente vai voltar um pouquinho antes. A gente vai para a edição número 129 de 1974. Porque nessa edição, pouco tempo depois da morte da Gwen e da morte do Duende Verde, a gente tem a aparição de um novo vilão chamado Chacal e de um assassino que ele contrata para matar um Homem-Aranha chamado Justiceiro, Frank Castle. Sim, esses dois personagens surgem na edição 129, tá aqui por curiosidade, mas é a primeira aparição do Chacal. E esse personagem vai ter total relevância para o futuro, vai ter relevância para a saga do clone, tá? Então, na edição 129, planta-se a sementinha, surge o vilão Chacal, contratando o Justiceiro para matar o Homem-Aranha. Bem legal, bem bacana. A gente sobe para a edição 143 e a gente vai ter um run, vai ter ali uma sequência da 143 a 150 com o surgimento do clone da Gwen Stacy, que é uma loucura, tá? Então imagina, pouco tempo depois ali, estamos falando de 2 anos mais ou menos depois, né? Ou um pouquinho menos que isso, a Gwen Stacy está de volta. Meu Deus, o Peter tá louco, o que aconteceu? Não, o Chacal fez um clone da Gwen, espetacular, maravilhoso, fantástico e tudo mais. Não só da Gwen, ele fez um clone do próprio Homem-Aranha. Vai rolar um quebra aqui do Homem-Aranha contra o Homem-Aranha e tudo mais. Vai ter uma explosão no meio dessa confusão toda. Spoilers, pô, tô dando spoiler do material de 1975, então não tem spoiler nenhum, tá? Morre o Chacal e morre o clone, ou pelo menos um dos dois Homem-Aranha morre naquela explosão, tá? E é isso que se ficou acreditado. Obviamente, quem morreu na explosão? Morreu o clone do Peter, morreu o clone do Homem-Aranha. Então, no meio dessa explosão, tem um desabamento, o Chacal morreu e o Peter acaba com o corpo do Homem-Aranha clonado e ele joga esse corpo na chaminé de uma fábrica para se livrar daquele corpo, se livrar de vestígios. Afinal de contas, ninguém pode achar um Homem-Aranha morto ali, e a cara do Peter Parker vai gerar uma confusão enorme. Ele taca esse corpo ali e tudo parece bem. Pronto, tá resolvido. Essa é a saga do clone original. Esse material também foi republicado aqui no Brasil, obviamente, algumas vezes. Eu vou te dizer, obviamente, só as 2 últimas vezes são as mais fáceis de se encontrar. Que é a edição definitiva número 10 do Homem-Aranha. Tem ali a saga do clone original, que vai de 143 ao 150, de Amazing Spider-Man. E também temos na Salvati capa branca número 5. Sim, aquela coleção do Homem-Aranha da Salvati. Tem review dessa edição aqui no canal também, tá? Então você tem review tanto da morte da Gwen, quanto da saga do clone original aqui no canal. Provavelmente você vai voltar lá no tempo, o Barba mais jovem, o Barba com menos bagagem do que tem agora, devia estar falando que a saga do clone era uma merda, mas enfim. A gente revê muita coisa. Cara, e se você não tá sempre revendo seus conceitos, se você não tá sempre mudando de opinião, você deveria pensar em ter uma atitude diferente. Mas deixa quieto em relação a isso e vamos lá. Ao longo dos anos 80, até tem um ressurgimento ali de algum clone e tudo mais, mas esquece tudo que nada disso é muito relevante para o material seguinte, tá? A gente pula da saga do clone original
para os anos 90. A gente pula para 1994, quando vai começar de verdade a saga do clone, que a gente quer ver agora pela Panini. Pausa para água, afinal de contas vocês sabem que o programa aqui não tem corte, vai direto, é uma porrada só. E vai ficar grande, tá? Então vamos lá, o que é a saga do clone? Barba, afinal de contas, o que é a saga do clone? Rápido resumo do que é a saga do clone. Com spoilers, afinal de contas estamos falando de um material que está comemorando 30 anos de lançamento, tá? Tia May fica doente e surge então um clone do Homem-Aranha. Surge um novo Peter Parker lá para visitar a Tia May. E a gente descobre que, na verdade, esse é o suposto clone do Homem-Aranha que estava lá naquela vez clonado pelo Chacal. Os dois vão agir juntos durante algum tempo, tá? E em determinado momento existe uma grande revelação, um grande teste de DNA digno do Ratinho. Porque vai chegar uma hora que 1994, aqui, 95 da Marvel, era coisa de programa da TV brasileira dos anos 90. Então, nesse teste do Ratinho, a gente descobre que, na verdade, Ben Reilly, esse clone que chegou lá, na verdade, ele não é o clone, ele é o original. E o Peter Parker, que a gente tanto ama e que a gente lê os quadrinhos, né, até aquele período, ele era o clone. Ah, meu Deus! Então, quem saiu, na verdade, vivo e tudo mais, era o clone. Enfim, essa loucura toda. Peter perde os poderes, Mary Jane engravida, eles se mudam para Portland e vão embora de lá. Ben Reilly assume o manto de Homem-Aranha depois de um monte de confusão, planeta dos simbiontes, clonagem total, trocentos clones caem na porrada, enfim. Ben Reilly assume o manto de Homem-Aranha e segue ali como Homem-Aranha por um bom tempo. O Dr. Octopus vai morrer, vai vir uma mulher Dr. Octopus e tudo mais. No fim das contas, no caos todo, a gente descobre que não era verdade, era tudo um plano maléfico e maligno e terrível de quem? Do Duende Verde, do Norman Osborn, que voltou milagrosamente pra fuder de vez toda a parada e pra galera falar de vez que Saga do Clone é uma merda, tá? Então é por isso que tem essa confusão toda. No meio disso tudo, cara, são 2 anos e meio, 164 edições, como eu falei pra vocês. Trocas de roteiristas, trocas de editores, os editores foram sendo demitidos, cara, isso aí tá uma merda, cara, não sei mais o que fazer, demite esse cara, cara, não sei mais o que fazer, eu vou me demitir, e virou um caos. Por isso que tem esses altos e baixos e um monte de confusão no meio, tá? Mas como falei, tem muita história legal, tem visuais bacanas, tem muita coisa boa no meio disso tudo. Tem um monte de tranqueira? Tem, mas tem muita coisa legal também, tá? Então, esse é o resumão do que tu vai encontrar nas edições de Saga do Aranha, da Saga do Clone do Homem-Aranha. Esse material, provavelmente, a gente está falando de 164 edições, se a Panini publicar tudo, vai dar mais ou menos aí uns 20... Vamos dizer que ela está publicando 7 edições em cada encadernado, pelo menos nesse momento inicial, que deve se manter. Se a gente falar de 20 edições, a gente vai para 140 edições. Então, 23 daria 120, daria 23 edições, daria 161. Vamos calcular que mais ou menos a Panini vai publicar 23 a 24 encadernados para concluir tudo isso. Chuto eu aqui que a Panini não vai manter essa publicação, só chute, tá? Que ela não vai manter esse material mensal. Pode ser que mantenha e a gente vai ter 2 anos de Saga do Homem-Aranha nas bancas, como foi da maneira original, mas eu chuto que ela vai publicar isso de maneira quinzenal e terminar isso em 1 ano, tá? Correr, assim como ela tá fazendo com o Walking Dead e com a saga do Star Wars Império. Então, acho que esse material será quinzenal, é só achismo, tá? Não existe nenhuma informação, achismo do Barba. Esse material deve ser quinzenal e concluir em 1 ano, no meio do ano que vem. E aí fica bem legal, acho que funciona bem, tá? 164 edições. Aqui no Brasil, a gente teve uma boa parte, não tudo, tá? Não foi tudo publicado no Brasil, mas a gente teve uma boa parte publicada no Brasil em 49 edições, tá? 49 edições que compõem 44 edições divididas, 22 edições de Homem-Aranha, 22 edições de Teia do Aranha, que eram as revistas mensais da época, né, da Editora Abril, que publicava esse material, começando no formato menor, né, que era o tradicional formatinho, depois virou aquele formatinho um pouquinho maior, tá, que teve uma mudança da qualidade da capa e tudo, enfim, o material ficou um pouquinho maior, ficou um pouquinho diferente. A gente então tem 44 edições da revista mensal, somando Homem-Aranha e Teia do Aranha. A gente tem 3 edições de uma minissérie chamada Anos Perdidos, que eu vou falar tudo isso em detalhes aqui no programa. E a gente tem uma edição de Grandes Heróis Marvel e também uma edição de Homem-Aranha anual. Não, na verdade, mais uma edição. Então foram 50 edições, tá? 50 edições porque também tem Aranha Escarlate Especial. 50 edições publicaram quase todas as 164 edições.
que saíram lá fora. Então a gente tem um material bem completo aqui, tá? Não saiu tudo, mas saiu quase tudo. Então para quem tem tudo isso que eu vou falar aqui, tem quase todo o material que foi publicado lá fora. Obviamente existem algumas coisas inéditas, existe alguma coisa que pode estar alteradinha aqui, tem uma página faltando em algum lugar. A gente sabe que existem questões de tradução, que havia adaptações de balões, às vezes os textos eram alterados e tudo mais. Mas enfim, acho que está bem fiel e bem interessante. A gente teve uma saga publicada aqui, talvez, não cheguei a fazer as contas, a gente vai descobrir agora, talvez uns 90% dela tenha saído publicado direitinho pela Editora Abril, tá? Esse material começa lá nos Estados Unidos em Web, tá? Em Web of Spider-Man, tá? Que era uma das revistas mensais, e ela começa a partir da edição número 117, e ela termina numa one-shot chamada Norman Osborn Journal, tá? Que era só uma ediçãozinha que ela encerra de vez toda a série. Então ela começa em Web of Spider-Man e termina nesse one-shot do Norman Osborn. Essa Web, ela é uma revista mensal, uma das 4 mensais que existiam do Homem-Aranha naquele momento. Em determinado momento ela é cancelada porque ela vendia menos e eles lançaram uma outra para entrar no lugar, que era mais uma mensal, simplesmente tinha mudado o número e zerou a revista. Bom, enfim, esse é todo o caos do material dessas 164 edições. Aqui no Brasil, ela começa em Homem-Aranha número 165, tá? E ela vai alternar as histórias entre Homem-Aranha e Teia todos os meses até chegar na edição da Teia do Aranha número 110. Tá? Recapitulando, esse material começa na Homem-Aranha 165 e vai até a 186, que é o penúltimo capítulo. A segunda edição da saga do Homem-Aranha no Brasil começou em Teia do Aranha número 89 e termina assim com o último capítulo na edição número 110, tá? Então, a gente tem aqui essas 44 edições. Então, no Brasil, ela inicia em Homem-Aranha 165 e termina em Teia do Aranha 110. Esse é todo o corpo do material, tá? Só para vocês ficarem ligados. Nos Estados Unidos começou em 1994 e no Brasil em 1997. Beleza? Vamos lá que agora eu vou dar uma pincelada em tudo que acontece aqui. Para começar, cara, existe a saga do clone propriamente dita. A saga do clone ela é dividida em 2 momentos principais, tá? Primeiro é a saga do clone mesmo, que é onde rola 2 Homem-Aranha ao mesmo tempo, Aranha Escarlate, Homem-Aranha, Peter Parker com Bay-Ray, rola um monte de confusão, tem a clonagem Maximum Clonase, tem Planet of Symbiotes, tem essa confusão toda, a morte do Octopus, tudo isso seria a saga do clone original. Não a saga do clone original antiga, mas seria o corpo principal da saga do clone. Depois disso começa a virar o caos, tá? Com a troca do Homem-Aranha, com a tentativa de se livrar do Peter. Em algum momento se pensou em matar o Peter, chegaram a esse ponto de pensar em matar o Peter e se livrar dele de vez e ficar com o Bay-Ray. Era uma possibilidade de ter um novo Homem-Aranha pra gente fazer o que quiser, tá? Mas depois eles mudaram de ideia. Mas enfim, essa saga do clone dura 77 edições. Vai durar aí 11 edições da Panini. Depois, a parte seguinte, que dura aí mais ou menos 90 edições, tá? É quando a gente entra no ponto que o Bay-Ray deixa de ser Aranha Escarlate, se torna o Homem-Aranha, tá? Com um uniforme bem legal, tá? Ele vira o Homem-Aranha da parada. O Peter tá fora, tá lá naquela de vai ter filho com a Mary Jane e tudo mais, tô sem poderes, tô começando a ter desejos assassinos de matar a Mary Jane. E aí é que a galera reclama, e com uma certa razão, né? Afinal de contas, se descobre que o Chacal colocou uma hipnose, um dispositivo que o clone tem desejos assassinos. E aí o Peter fica, então eu sou o clone mesmo, porque eu estou com vontade de matar a Mary Jane. Essa é a confusão, cara, tá? Então esse material aí tem essas 2 divisões. Tem a primeira parte, que é a saga do clone, que tá esse caos, tem 2 Homem-Aranha, e depois tem o Bay-Ray assume. E ele fica muito tempo sendo o Homem-Aranha. E ali tem muita coisa legal, tá? Tem muita coisa caótica, tem muita coisa estranha acontecendo, principalmente no núcleo familiar do Peter Parker lá, mas enfim. A parte do Bay-Ray, o Homem-Aranha Bay-Ray é legal, cara. Tem algumas lutas bacanas, tem muita coisa bacana acontecendo ali. Então é um material que sim, vale a pena. Mas vamos lá, vamos destrinchar todo esse material. Eu vou só separar aqui todas as fases que rolam ali nesse material principal da saga do clone, que é a primeira fase se chama o Retorno do Clone, tá? Depois a gente tem o Retorno do Chacal.
Aí a gente vai para o Planeta dos Simbiontes. Vamos para o Kane, a chegada do Kane, que é mais um no meio dessa confusão toda. A gente tem o Maximum Clonage, né? A clonagem máxima, a clonagem total. E finalmente a gente tem o Ben Reilly assumindo de vez o negócio, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai para a parte que são essas 77 edições. Esse é o material que compreende o básico da saga do clone, tá? Essa é a parte principal ali da saga do clone, antes do Ben Reilly assumir e o Peter meter o pé, tá? Esse é um material que está, inclusive, na própria página da Marvel. Se você entrar em Marvel Unlimited, que é uma plataforma da Marvel para você ler quadrinhos online. Se você botar Saga do Clone e for procurar por lá, ela vai te dar como Saga do Clone de verdade essas 77 edições. É a sugestão dela de leitura, passa por essas 77 edições. Do mesmo jeito que estão falados ônibus, eu queria ônibus da Saga do Clone. Os ônibus da Saga do Clone são basicamente essas 77 edições. Porque quando você vai para a parte do Ben Reilly, o Ben Reilly tem seus próprios ônibus como Homem-Aranha, tá? Então existe uma troca ali, então tem essa diferenciação. Vamos começar com essa parte inicial, tá? Que foi quase toda publicada no Brasil, dentro principalmente das duas revistas, tá? A gente tem então os 4 títulos mensais do Homem-Aranha. A gente tem Web of Spider-Man, tá? Que começou na 117, que é o pontapé inicial de toda a história. Você vai ver essa edição, a edição número 1 da Panini, vai ter o Web of Spider-Man, vai ser a primeira história, Web of Spider-Man número 117. Barba, mas e a saga do clone original dos anos 70? Não vai vir, tá? Talvez a Panini republique, acredito que pode ser que republique, tá? Mas você pode comprar tanto a edição da definitiva do Homem-Aranha 8 ou a da Salvati, procura a Salvati capa branca, tá? Então, Web of Spider-Man vai do 117 ao 129. Esse é o material inicial ali da Web, trazendo essa parte toda dessa confusão do Aranha, tá? A gente tem também, nessa parte do Web of Spider-Man, a gente não tem nenhuma edição inédita. Todas as edições saíram no Brasil dentro de Homem-Aranha e Teia do Aranha. Depois a gente vai para Amazing Spider-Man, que começa no 394. Também está na edição número 1 da Panini. Vai do 394 ao 406. Essa edição aqui, especificamente, a gente tem uma edição inédita, que é a 395. Estou considerando inédita porque não encontrei registros dela no Guia dos Quadrinhos, que obviamente eu fui catar em trocentos sites americanos tudo que tinha relacionado à Saga do Clone, e depois fui comparando edição a edição. Sim, eu comparei todas as edições para saber se elas saíram ou não no Brasil em algum lugar. E a 395 eu não encontrei. Então a Amazing Spider-Man 395 é inédita no Brasil, pelo menos por enquanto, tá? Depois a gente vai para o título Spider-Man. Tinha um título chamado só Spider-Man, que foi do número 51 até o 63. A edição 51 está também na edição número 1 da Saga do Clone da Panini, tá? Em Spider-Man, do 51 ao 63, tem uma edição inédita, que é a edição número 59. 59 nunca saiu no Brasil, nem em Homem-Aranha, nem em Teia, tá? E finalmente a gente tem um outro título chamado Peter Parker Spectacular Spider-Man, com meu inglês horroroso, que começa na 217 e vai até a 229. E Peter Parker também tem uma edição inédita, que é a edição número 218. A gente pode ver que a segunda edição, tanto de Amazing quanto de Peter, né, a segunda dentro dessa ordem, elas são inéditas no Brasil, sabe-se lá por quê, mas elas são inéditas no Brasil, ok? Fechado. Depois disso tudo, tá? Esse é todo o material que saiu nas revistas mensais, nas 4 mensais que tinham nos Estados Unidos do Homem-Aranha. Isso daí compreende toda a saga principal do clone, que eu tô te falando dessa confusão toda de Maximum Clonage, de Planeta de Simbionte, porra, o Aranha Escarlate com o uniforme dele fantástico lutando lá junto com o Peter, tudo isso tá nessas edições aí, tá? E como falei, a gente só tem 3 edições inéditas aqui no Brasil. Depois a gente vai para uma minissérie chamada Lost Years. Ela tá no meio dessa confusão toda. Lost Years conta os anos perdidos lá atrás do clone, tá? Ela foi uma minissérie que saiu lá nos Estados Unidos em 4 edições. 0, 1, 2 e 3, tá? Aqui no Brasil, Anos Perdidos saiu numa minissérie em formato americano, em 3 edições. E dentro do Guia dos Quadrinhos é considerado que a edição 0 não foi publicada. Então estou considerando que a edição 0 é inédita no Brasil, tá?
Afinal de contas, saiu a edição 1, 2 e 3 no Brasil e lá fora era 0, 1, 2 e 3. Então, pra galera que tem, ela, se eu não me engano, ela tem até a arte do John Romita Jr., tá aparecendo aqui em algum lugar, tá? Então, lá nos Estados Unidos a gente tem a edição 0 e aqui no Brasil a gente só tem a edição 1, 2 e 3. Então, teremos a 0 aqui, inédita no meio disso tudo, tá? Então, essa minissérie faz parte ali do meio dessa confusão toda. A gente também tem uma minissérie em 3 edições chamada Funeral para Octopus. Funeral for Octopus, com meu inglês horroroso também, em 3 partes. Aqui no Brasil, essa minissérie saiu completa, tá? Na revista Grandes Heróis Marvel, número 57. Era uma revista que tinha na época, que saía a cada 2 ou 3 meses, e ela trazia sempre uma história fechada que não estava aqui dentro das mensais. Então ela trouxe essa minissérie, tem a capinha clássica do Funeral para Octopus e tudo mais. Então, edição número 57 traz a minissérie Funeral para Octopus. Beleza? A gente tem um outro título, que é o Spider-Man Unlimited, tá? Esse Spider-Man Unlimited, a gente vai ter as edições do 7 ao 10, contando também para esse momento do personagem. Em determinado momento entrou esse título também na história, tá? E 4 edições, né? 7, 8, 9 e 10 fazem parte de toda essa confusão da saga do clone. Porém, esse título Spider-Man Unlimited, ele é quase todo inédito aqui no Brasil nesse período. A gente tem como inédita a edição 7, 8 e 10. A gente tem publicadas somente a edição número 9 dentro ali ou de Homem-Aranha ou de Teia do Aranha. Então, a gente tem 3 edições inéditas de Spider-Man Unlimited. Depois disso, a gente tem uma edição chamada Clone Journal, tá? Que seria talvez um resumão de tudo isso, tá? É uma edição que foi um one-shot que saiu lá fora e ele é inédito aqui no Brasil também. Não saiu em lugar nenhum, Clone Journal é inédito. Continuando, que tem mais coisa, sim, tem mais coisa, vamos lá. Tem uma série especial que traz pra gente todos esses títulos, Amazing Spider-Man, Peter Parker, Spider-Man e Web, com o especial no nome. Então era Amazing Spider-Man especial número 1, Web of Spider-Man especial número 1. Todas elas só tiveram número 1. Foi um mês que todas ganharam uma edição especial, tá? Então essas edições saíram lá fora e aqui no Brasil elas saíram também normalmente dentro das revistas regulares aqui. Então, falei que em algum momento ia ter que... Porra, olha quanta coisa tem escrita aqui. É foda, tá? Então vamos lá. Essa série especial, ela saiu em Homem-Aranha Anual número 7, tá? Que aí a gente não tem dúvida aqui. Então, Homem-Aranha Anual número 7, que traz o Planeta dos Simbiontes. Esse material saiu aqui nessa edição. Pronto, tá tudo resolvido, tá? Então, a série especial que fala desse momento dos simbiontes saiu em Homem-Aranha Anual número 7. Corrigido a tempo. Ufa, tá? Não é inédito. O material foi publicado e não na revista do Homem-Aranha, na revista Homem-Aranha Anual. Temos também a participação do Homem-Aranha no título dos New Warriors, dos Novos Guerreiros, uma equipe péssima. Cara, tem um cara, eu esqueci o nome dele, mas ele usa uma roupa preta tosquíssima lá e ele tem um skate, cara, e uns bastõezinhos, meio um tchac e tal. Eu sempre achei, mesmo quando eu era criança, eu achava esse personagem tosco demais, tá? Mas enfim, o Homem-Aranha também estava no meio dos Novos Guerreiros. Era uma forma de enfiar o Homem-Aranha em mais uma revista e espalhar ainda mais esse troço e fazer a revista dos Novos Guerreiros vender. Afinal de contas, com o Homem-Aranha lá, ela acaba vendendo. O Homem-Aranha e essa confusão toda participam da edição 61 até a 64. Cara, chegou até a edição 64, a revista Novos Guerreiros, não, ela passou disso. Mas nesse momento, é essa participação, tá? A gente tem esse material também parcialmente inédito no Brasil. As edições 61 e 62 saíram normalmente, tá? Mas a edição 63 e 64 são inéditas. Então, 61 e 62 saíram dentro da própria revista Homem-Aranha e 63 e 64 de Novos Guerreiros são inéditas no Brasil. Para fechar, a gente tem mais uma inédita só, mas é a última aqui da lista, então deixa quieto. A gente continuando aqui, a gente tem uma revista que foi one shot chamada Chacal Files, tá? Jackal Files, os arquivos do Chacal. Ela foi publicada normalmente dentro da revista aqui, tá? A gente tem também a série Scarlet. Esse material foi publicado da seguinte forma: Amazing Spider-Man Scarlet, Web of Spider-Man Scarlet, Spider-Man Scarlet, Peter Parker Scarlet. Todos esses títulos ganharam um Scarlet no nome. Seria uma série do Aranha Escarlate propriamente dito, tá? Essas revistas Scarlet saíram em Homem-Aranha Escarlate Especial.
tá? Foi uma revista à parte, uma revista daquelas grossas. E aqui, pelas minhas anotações, que mais uma vez vai aparecer um erro, obviamente, o Jackal Files, os arquivos do Chacal também saíram em Aranha Escarlate Especial. Então, o Jackal Files, junto com a série Scarlet, saiu dentro de Aranha Escarlate Especial. Beleza? Então, mais um material que não tem nada inédito. Depois a gente vai para Maximum Clonage. É um material que também foi publicado, uma one-shot, que também foi publicada aqui dentro do material normalmente, tá? Ela foi dividida em duas revistas, Maximum Clonage Alpha e Maximum Clonage Ômega. Tudo isso, esses nomes aí, tinham muito a ver com a Era do Apocalipse que estava rolando nas revistas dos X-Men e tal. Então os editores lá, não, tem que ter um negócio assim, uns nomes bonitos assim. Então entrou Maximum Clonage Alpha e Ômega no meio dessa história, tá? E esse material também foi publicado normalmente dentro da revista do Homem-Aranha, então sem problemas também isso saiu. Até uma revista que tem aí, tem a capa escrito Maximum Clonage, clonagem total na revista do Homem-Aranha, então esse material estava publicado normalmente, não se preocupem. Para fechar toda essa primeira fase do Homem-Aranha ali com o Aranha Escarlate, essa primeira fase, do que é a fase do clone de verdade, termina em Spider-Man Team Up número 1, tá? E essa edição é inédita no Brasil, tá? Então a gente tem esse material inédito. Vamos lá, deixa eu ver o total de edições que a gente tem inéditas. Esse material, falei pra vocês, tem 77 edições. Essa fase inicial do clone, antes de dar a merda total, tem 77 edições. Aqui a gente tem inéditas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 edições. Então, das 77 edições, 66 saíram no Brasil e a gente tem 11 inéditas que vão sair agora pela Panini, se Deus quiser, se tudo der certo. Afinal de contas, eu estou contando que a Panini vai publicar as 164 edições que compreendem todo esse material. Talvez não publique tudo, porque você vai ver que nessa segunda parte o negócio descaralha de vez. Então pode ser que algumas coisas não saiam. Mas enfim, acho que essas, que são a primeira parte de verdade da saga do clone, acho que elas vão sair sim, tá? Vamos lá que agora tem a segunda parte, que tem mais edições ainda. Ufa, vamos lá. Aqui a gente começa com... aqui a gente continua com o material de Amazing Spider-Man. Amazing Spider-Man eu tinha dito para vocês que estava indo até a edição número 406, a fase inicial. Então do 407 ao 418 a gente continua com a Saga do Clone. Então o material foi muito tempo. Então ele começou na edição número 394 e ele foi até a 418. Porra, cara, é muito tempo, tá? Então, tudo publicadinho no Brasil. A editora Abril publicou todas essas edições de Amazing, tirando aquela que eu tinha falado para vocês, que é a edição 395, tá? Peter Parker Spectacular Spider-Man, que estava no número 229, quando eu terminei aqui a primeira parte. Ela foi, então, dos 230 até o 240. Também tudo publicado, sem nenhum problema. Spider-Man, a revista chamada Spider-Man, que tinha parado no número 63, então do número 64 ao número 75, também foi tudo publicado direitinho, sem nenhum problema, beleza? E finalmente a gente tem a revista Sensational Spider-Man, tá? Que trouxe pra gente, cadê a Sensational? É muita revista, eu me perdi aqui, a Sensational. Cadê? Ah, é o Peter Parker, né? Peter Parker Sensational, isso. Porra, tô totalmente perdido porque é muita coisa. Não. Deixa quieto, que isso aqui é outra revista, tá? A gente vai voltar nela já já. A gente vai voltar nela. A questão é que o Web, ela foi cancelada no meio disso tudo e ela não continua aqui. Por isso que deu essa confusão aqui na minha lista, tá? Web of Spider-Man, como eu tinha dito lá atrás, ela em determinado momento é cancelada e ela para de sair, ok? Beleza. Então a gente tem essa continuação em Amazing, em Peter Parker e em Spider-Man. E aí entra essa revista Sensational Spider-Man, que vai do número 1 ao 14, entrando no lugar da revista Web of Spider-Man. Então esse material do 1 ao 14 entra tudo ali no meio dessa confusão toda de Homem-Aranha. Então ela substitui. A Web termina a revista, termina de ser publicada na edição 129, tá? E a partir dali a gente tem uma nova revista surgindo, que é a Sensational Spider-Man, e aí do número 1 ao 14 faz parte aqui da saga do clone, a segunda etapa
da saga do clone, tá? Então, essa parte aqui fechada, beleza, também toda essa parte ali publicada direitinho, então, sem nenhum problema, tá? Vamos para os outros títulos que entram aqui, que tem mais uma porrada de título no meio disso tudo, tá? A gente tem uma revista do Duende Verde, sim. Surge um novo Duende Verde que não é o Norman Osborn, tá? Existe um outro Duende Verde, um Yurik da vida, tá? Sim. Esse personagem ele vai surgir no meio dessa confusão toda e ele vai ganhar uma própria revista, tá? Ele vai ganhar uma revista mensal. A parte da revista do Green Goblin, tá? Do Duende Verde, ela não está toda relacionada à saga do clone. Ela tem 4 edições relacionadas. Edição 1, 2, 3 e 13. Esses materiais foram publicados aqui no Brasil em parte, tá? Então, Green Goblin foi publicado edição 1 e 2, a 3 é inédita e a 13 saiu também, tá? As outras edições de Green Goblin, elas não têm relevância, importância e ligação direta com a saga do clone, por isso elas não entram na nossa lista. Só entre essas 4 edições, 1, 2, 3 e 13, sendo a 3 inédita. Depois a gente vai para os Novos Guerreiros. Eu tinha falado para vocês que a edição tinha rolado do número 61 ao 64. Sabe como a saga do clone continuou? Então também continuou nos Novos Guerreiros. Do número 65 até o número 71. E tudo isso é inédito, tá? Nenhuma das edições, devia ser muito ruim esse material. A Abril tava cortando assim a rodo, tá? Então da edição 65 ao 71 não saiu. Todo inédito. Deve sair pela Panini. Não é certo. Talvez esse material também fique de fora, quem sabe, tá? Mas esse material dos Novos Guerreiros do 65 ao 71, totalmente inédito. Temos também uma minissérie chamada Spider-Man e Punisher, tá? Então tem uma série do Spider-Man com o Justiceiro, do Homem-Aranha com o Justiceiro, uma minissérie em 2 partes, que foi publicada aqui no Brasil, ela não é inédita, ela saiu em Grandes Heróis Marvel número 59. A gente tem Grandes Heróis Marvel número 57, com a morte do Octopus, funeral do Octopus, e a edição 59 traz Homem-Aranha e Justiceiro, essa minissérie que saiu lá também no meio dessa confusão toda da saga do clone. Temos uma outra revista, tá? Uma outra minissérie. Começou a entrar uma porrada de coisa no meio, aí vira caos total. É foda. É minissérie dentro da saga, cara. Vira uma... Desculpa a palavra, vira uma putaria o negócio, né? Então, a gente tem Spider-Man Final Adventure, a aventura final, como foi publicado aqui no Brasil. Então, Final Adventure foi uma minissérie em 4 edições, volume 1 ao 4. Lá fora saiu, então, nesses 4 volumes, e aqui no Brasil também saiu em 4 volumes, chamada Homem-Aranha Aventura Final, do número 1 ao 4, beleza? Então, mais um material que também foi publicado aqui no Brasil, direitinho. Finalmente, a gente vai para o Spider-Man Unlimited, que eu tava me enrolando aqui, então a gente tem o Spider-Man Unlimited, publicando as edições 11, 12, 13 e 14, tá? Spider-Man Sem Limites. Esse material foi publicado dentro das revistas mensais normalmente. Então, mais 4 ediçõezinhas no meio desse caos todo. A gente vai para uma outra minissérie chamada Venom The Hunted, tá? Em 3 edições. Essa minissérie foi publicada também dentro da revista mensal do Homem-Aranha e da Teia, normalmente. Se eu não me engano, todas essas 3 edições foram publicadas na mesma revista. Se não, foi em 2 revistas, mas não mais que isso, tá? Então, a gente teve a minissérie Venom The Hunted. Tivemos Spider-Man Redemption, tá? Essa edição aqui especificamente tem um parêntese, tá? Vamos lá. A gente tem Spider-Man Redemption. Spider-Man Redemption, ela foi publicada uma minissérie em 4 edições, tá? E ela é inédita pela Editora Abril, mas ela não é inédita no Brasil, beleza? Esse material saiu na Salvat. Salvat Capa Vermelha número 90. Publicou Spider-Man Redemption, essa série em 4 edições. Então esse material foi publicado no Brasil também. Ainda bem. Tá? E agora ele provavelmente vai estar também na coleção da Panini. Mas ele é inédito pela Editora Abril. Então, mesmo que você tenha quase tudo aí que foi publicado, praticamente tudo foi publicado mesmo, tá? Essa minissérie Spider-Man Redemption não saiu. E para fechar, a última edição, a edição que fecha de verdade, quando a gente fala, chega de Saga do Clone, pelo amor de Deus, e encerram tudo, que é a Osborn Journal, que eu falei para vocês, que é a última edição de todo o material. Esse material foi publicado também aqui no Brasil, tá? Então a gente tem aí quase 90 edições, né? 80 e poucas edições publicadas nessa segunda etapa, tá? Essas edições... 80? As contas aqui estão meio caídas, 77 edições, né?
foram a primeira parte. Vou fazer as contas aqui, 87 edições seriam a segunda parte. Daria 164, não é isso? Algo assim, tá? Se minha matemática não estiver errada aqui rapidamente. Então a gente tem quase tudo publicado. A primeira parte a gente tem 66 das 77 edições. E essa segunda parte a gente tem inéditas. A fase dos Novos Guerreiros, que durou 2, 4, 6, 7 edições. Green Goblin, uma edição, então 8 edições. E a gente tem só isso, inédito. O resto todo foi publicado. Então, a Editora Abril fez um trabalho muito legal, publicando toda essa extensa fase, colocando dentro da revista mensal mesmo. Pouca coisa saiu separada. E a gente tem inédito, então, pela Abril, o Spider-Man Redemption, mas ele não é inédito porque saiu pela Salvat. Acho que é um material que está bem completo, tá? Existem várias versões lá fora publicadas. Eu estava dando uma olhada e é o que eu te falei. Eu fiz um trabalho ali de procurar muita coisa e às vezes você encontra em determinado ônibus, em determinada Epic Marvel, algumas edições que não estão exatamente dentro do que se espera da saga principal. Você encontra muitas listas do material, daí pesquisado em várias listas diferentes do que seria todo o material de Saga do Clone. E fui comparando essas listas com os materiais publicados nos ônibus, nos TPs. Enfim, eu fui dando uma checada e essa coleção existe em formas diferentes, tá? Então vai ter alguma ediçãozinha que saiu no encadernado Ben Reilly, que não tá aqui na minha lista. Vai ter alguma divergência aqui e ali, tá? Mas acho que eu passei, assim, o grosso dessas 164 edições, que é o que eu considerei, dentro de todas as listas que eu encontrei, tá? Esse é o basicão mesmo do que seria a Saga do Clone. A gente tem realmente uma boa parte publicado pela Editora Abril, basicamente na revista do Homem-Aranha e da Teia. Tem ali os casos, a parte de 2 edições de Grandes Heróis Marvel, uma Homem-Aranha anual, uma minissériezinha e basicamente isso. Todo o resto saiu dentro daquelas 44 edições mensais, sendo 22 do Homem-Aranha e 22 da Teia. Foram ali praticamente 2 anos de muita alegria, algumas frustrações, algumas histórias ruins, mas muita capa legal e memorável, cara, e muito material bacana mesmo. Acho que é legal a gente revisitar isso daí, tá? A gente precisa ver com os olhos de hoje, 30 anos depois, não só com os olhos de hoje enquanto adulto, enquanto com outra maturidade para ler, entender esse distanciamento da época e tudo mais, mas também para a gente ver como que tá esse material agora, né? A gente ter a oportunidade de ler esse material com muito mais bagagem do que a gente tem, sabendo da confusão toda que rolou, e ler para se divertir, cara. Que o principal motivo da gente ler quadrinhos não é ficar puto, não é, tá fazendo um estudo de mestrado, de doutorado, de PhD, de nada disso, é para se divertir com quadrinhos. Eu acho que a Saga do Clone proporciona muita coisa dessas pra gente sim, tá? Então, dê uma chance. Eu espero demais que você tenha curtido esse programa. Por favor, deixa o like aqui, porque dá um trabalho ferrado fazer um tipo de programa desses. A pesquisa, não tô de brincadeira, esse tipo de pesquisa é uma pesquisa que dura uma semana. Eu passei uma semana sem ler quadrinhos, tá? Pra quem acompanha o Instagram do Barbas, se você não acompanha, por favor, siga o Instagram do Barbas. Eu passei uma semana sem conseguir ler nada, pesquisando tudo isso. Você conseguir conciliar trabalho, lazer, tarefas de casa e pesquisa de tudo isso, conferir edição a edição, todas elas, se ela foi publicada ou não, é uma confusão do caralho, tá? Então, dá muito trabalho depois de montar todas essas imagenzinhas e tal. Então, por favor, deixa o like. Se você for comprar suas edições, você vai comprar qualquer coisa na Amazon, vai comprar uma lâmpada, uma cueca, um chocolate na Amazon, use os links do Barba que você ajuda aqui o trabalho do canal, tá? Se inscreve lá no Insta, mas principalmente se inscreve por aqui, deixe seu comentário. E volte sempre, cara. Volte sempre porque vai ter uma ampla cobertura aqui no canal da Saga do Clone. Pretendo comprar e fazer programa, fazer review de todas as edições. Todas. E antes de material sair, que vai sair em junho, pretendo reler a Saga do Clone original e trazer um review novo, revitalizado para vocês. Espero demais que vocês tenham curtido. Compartilhem. Cara, eu vi um guia bem legal de um canal novo aí, canal novo nada, tem 8 anos essa porra, mas um canal que você descobriu agora, do canal lá, um cara chamado Barbie e tal, porra, um programa legal, o guia dele, dá uma olhada, compartilha aí, passa pra galera que eu espero demais que vocês voltem aqui e que tragam mais gente, beleza? Então foi isso, aqui comigo o Rodrigo, que a galera chama de Barba, mais um guia espetacular, tem outros guias aqui no canal, tá? Tem guia Hellboy, o guia Hellboy é um espetáculo, tem guia Conan, dá uma olhada que tem muita coisa bacana por aqui, tá? E eu vou fazer um guia desse aqui também
da Queda do Morcego, tá? Vai ter um guia. Vai ter um guia Queda do Morcego que deve estar sendo publicado agora na Saga do Batman. Vou fazer um apanhadão de tudo que tem em Saga do Morcego, em Queda do Morcego. Beleza? Mas foi isso. Aqui comigo, Rodrigo Barba, mais um guia totalmente especial. Um abraço e até a próxima.